E o Yuri. Tudo bem, Yuri? Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, pessoal dessa notícia boa. Valeu, boa noite. Bem-vindo, muito obrigado. Eu, Yuri, cara, eu acabei de entrar agora, ainda nem expliquei para a galera. Eu vou dar uma breve explicação do que vai rolar aqui. Tá? A gente fez tá, uma entrevista na semana passada, você deve ter visto aqui no Só Boa, porque tá online. que bombou, né? Foi a Uhum. história do Felipe. O Perfeito. Felipe, ele tem um pai com Alzheimer e o Felipe se emocionou, ele chorou quando o pai dele o reconheceu depois de muito tempo, né? Isso aconteceu por quê? Porque o pai do Felipe está usando óleo de cannabis, né? Então a gente fez uma longa entrevista aqui com o Felipe, quero até mandar um abraço para ele, ele deve estar assistindo a gente aqui. E aí é o seguinte, eu perguntei para ele, mas como é que você consegue óleo de cannabis? Aí ele me disse, eu consigo óleo de cannabis na Agape, que é uma Uhum. associação que produz aqui em Goiânia. Eu falei, poxa, então eu tenho que conversar com a pessoa que produz. E quem está Uhum. aqui com a gente, gentilmente atendendo ao nosso pedido, é o Yuri Benhur. O Yuri Benhur é o responsável pela Agape. Yuri, primeiro, boa noite. Muito obrigado por atender a gente. Obrigado, boa noite para todos aí, tanto da notícia boa quanto da água conseguindo a gente. É um prazer poder estar aqui. Legal. À medida que for rolando aqui o nosso bate-papo, eu vou anotando aqui o que o pessoal for perguntando e vou passando para você. Mas a primeira Perfeito. coisa que eu queria te perguntar, Yuri, é como é que vocês fazem para produzir o óleo de cannabis, sendo que a Uhum. cannabis é proibida aqui no Brasil? Ah, né? Plantar, Então, a é, plantação. a gente está falhando um pouco, eu peço desculpas aqui, a internet está oscilando um pouquinho, mas hoje a gente produziu na própria associação, não é algo que tem uma legitimidade, a gente hoje baseia na jurisprudência de João Pessoa da Paraíba. Nós criamos uma associação, fizemos um cultivo, produzimos o óleo, como o pessoal fez lá da Abraço, em João Pessoa da Paraíba, a gente está baseando nossos trabalhos nessa jurisprudência deles. Quer dizer, quando você fala jurisprudência, é que eles têm uma liminar da justiça para produzir, é isso? Eles ganharam a liminar e já a liminar já perdeu seu efeito porque eles ganharam a sentença, né? Que já transitou em julgado, então já foi confirmado. Eles já têm esse direito e nada tira deles esse direito. Ah, não é mais uma liminar, já é uma sentença. Não, isso, eles ganharam na liminar e ganharam na sentença. E vocês estão fazendo essa produção baseados nessa liminar, é isso? Isso. A gente, na verdade, hoje nós não temos uma liminar, nós Eu vamos falei entrar na. liminar de novo, desculpa. Uhum. Baseado nessa sentença. Isso, a gente está baseando na sentença da Justiça, né, de federal, que atua nesse processo. A gente teve também nesse processo parecer favorável do Ministério Público Federal, então a gente está baseando todos os nossos trabalhos nisso. Perfeito. Agora, você estava me dizendo que vocês vão entrar na Justiça Federal para que vocês também tenham o direito de produzir, é isso? Isso. Olha, a gente tem que entrar na Justiça Federal pedindo essa autorização. Hoje são mais de 86 famílias que a gente está atendendo. 84, a gente conseguiu um benefício documentado, algo que eles não tinham na via convencional, então a gente tem que entrar na Justiça e pedir essa autorização, não tem como mais. Tá certo. Vocês vão entrar essa semana ainda, é isso? Essa semana ainda a gente vai entrar na Justiça Federal, Aí em Goiânia. aqui em Goiânia. Isso. Tá certo. Eu te pergunto isso pelo seguinte: muita gente que tá assistindo a gente aqui, pelo chamado que fez, Uhum. tem alguma esperança de conseguir o óleo de cannabis para as pessoas que têm Alzheimer, para as pessoas que têm Parkinson, para as pessoas que têm outros tipos de doença que podem ser tratadas. Eu queria que você me falasse quais são efetivamente as doenças que podem ser tratadas com o auxílio do óleo de cannabis. Olha, eu vou falar hoje dos nossos fatos da nossa associação. Hoje a gente trata neuropatias como Alzheimer, Parkinson, demências pós-AVC. A gente trata crianças com autismo, crianças que possuem alguma questão de cognição, algum impedimento, paralisia. A gente trata alguns pacientes com câncer. A gente tem algumas doenças bem raras na associação, como frutosemia, entre outros. Tudo que envolva seu sistema nervoso central, seu sistema imunológico, a gente auxilia. Entendi. Agora,
vamos explicar uma por uma dessas doenças, de que forma o óleo de canabidiol auxilia. No caso do Alzheimer, por exemplo. No Alzheimer, os estudos têm comprovado que o que leva a pessoa a ter esse agravamento desse quadro de Alzheimer é o quê? São alguns elementos que se acumulam nos nossos cérebros, chamados de beta-mielina. Então, a partir do momento que a gente usa os óleos da cannabis, a gente tem uma proteção do cérebro, das células do cérebro. Inicialmente, vamos falar de uma forma fática. Que quem tem Alzheimer e usa óleo, como que a família percebe? Primeiro, diminui a agressão e tem um retorno cognitivo. A pessoa volta a conseguir se expressar, volta a poder realmente, às vezes, fazer algumas coisas que ela não fazia sozinha, tomar um banho no banheiro, beber uma água, pegar num garfo e levar à boca. Vamos falar, então, do autismo. No autismo... Pois não, do Alzheimer. Só um instantinho. Então, no Alzheimer, tudo isso que você me falou é o que aconteceu, que está acontecendo agora com o pai do Felipe. Que a gente Isso. Hoje, a maior parte dos nossos pacientes são pacientes como o pai do Felipe e nenhum hoje, até agora, falou assim, a gente não teve benefício. Em questão de 4 dias, uma semana, a pessoa percebe a mudança. Quer fazer parte, às vezes tinha um preconceito e quer continuar. Então, quer dizer, a pessoa que usa óleo de cannabis e tem Alzheimer, ela começa a retomar a consciência dela 4 dias depois, é isso? E eu cito 4 dias porque é um parâmetro, é um número que se repetiu na nossa associação, tanto para o Alzheimer quanto para as outras patologias. O Felipe Suzin, quando começou o tratamento, a gente não tinha noção do documentário, ele mandou para a gente o vídeo do 4º dia. No 4º dia, a esposa do seu Ivo estava dando banho nele, olhou para ele e falou, qual que é o seu nome? Ele olhou no olho dela, coisa que não fazia há muito tempo, e falou, Ivo, no 4º dia. E ela chora, fica emocionada. Todos os nossos pacientes acometidos com Alzheimer tiveram resposta em menos de 7 dias, respostas significativas. Uma paciente nossa, em 2 semanas, não precisou usar fralda mais. Caramba! E no caso do Parkinson, ele ajuda de que forma? Olha, no Parkinson, uma das principais coisas são as tremedeiras, né? Parkinson é uma doença que traz essa incapacidade física para a pessoa, porque ele causa muita tremedeira. O que a gente percebe é que o óleo da cannabis ele atua assim, de uma forma... Não se tem outro remédio tão efetivo para o Parkinson como o da cannabis. É questão de minutos, segundos. Se você estiver nos Estados Unidos e você tem um remédio que eles chamam de emergencial, que você usa no nariz, é em questão de segundos, em menos de 10 segundos, o tremor para. E com isso, os demais que se acarretam do Parkinson. Entendi. No caso da demência. Aliás, o Parkinson, em quanto tempo você já consegue perceber melhora? Depois que começa a usar o remédio? Costuma ser imediato. Costuma ser a partir do momento que você administra, tanto pela via nasal, inalatória, ou seja, ingerida. A questão é, quanto melhor a via que você usa e a melhor a biodisponibilidade, mais rápido você vai ter efeito. Então, se você usa um óleo, em questão de minutos, a gente percebe o paciente já começar a ter uma melhora. Minutos. Inclusive, eu aconselho a assistir, tem vídeos e relatos de Parkinson que faz a gente chorar na internet, de senhores exatamente tremendo, usou o óleo em questão de segundos. Tem pessoas que são mais sensíveis que outras, né? É próprio ao organismo de cada um. Em questão de segundos, a pessoa controlou os tremores. Então, é algo assim, inconcebível a gente não ter isso de fácil acesso. No caso da demência, também é rápido? Olha, na demência eu posso te falar porque eu comecei tudo isso com a minha mãe, né? Ela teve um AVC e desenvolveu um quadro de demência. E a demência, a questão da demência é, se teve algo que pode acarretar demência, você quer tratar preventivamente. Mas quando você utiliza, eu te falo no primeiro mês. Minha mãe tinha uma agressividade, coisas pequenas irritavam ela, um esquecimento, falando coisas fora de si. E no primeiro mês ela parou. Eu lembro que a cuidadora que auxiliava a gente, assim, ela quis chorar, porque minha mãe incomodava com o lençol e a coxa. Ela falava, não tá combinando, tá errado. E não tinha, não estava nada errado. E começou a utilizar o óleo no primeiro mês. Isso foi se amenizando. Nossa Senhora. No caso do autismo, quais são as melhoras que as pessoas que têm autismo têm com óleo de cannabis? Quando a gente fala do autismo, a gente tem que lembrar que ele é um espectro amplo, né? A gente tem várias formas de manifestação. Mas vamos falar no autismo de uma criança que é o mais comum, que é a hiperatividade, agressividade, e não consegue se concentrar.
Os nossos pacientes com autismo, graças a Deus, todos tiveram a resposta nessa parte de agressividade e hiperatividade, acabou. Um pai mandou um vídeo do filho cortando cabelo pra gente. Falou, não tô acreditando que eu tô vendo meu filho cortar o cabelo sem 4 pessoas segurar ele. E a Em criança... quanto tempo? Em quanto tempo essa resposta? Foi na primeira semana. Caramba, velho, eu tô besta. E no Um caso detalhe, do câncer? um No detalhe. caso do... Pois Ah, não. pode falar. Que a gente lembrei de um caso emocionante que a criança fez a primeira prova da vida dela no 4º dia de tratamento com o nosso óleo da cannabis e já fazia o olho do CBD isolado e não tinha essa resposta. Usou no 4º dia, fez a primeira prova da vida. E essa criança era autista? Autista. A gente trata adultos autistas também, que tem uma parte da questão da depressão, do suicídio. E a gente tem um paciente que ele foi na audiência que nós fizemos na Assembleia Legislativa, leu uma carta, ele não conseguia ir em público, ele não conseguia falar, ele tinha medo de animais, medo das pessoas. Ele foi sorrindo, pegou a carta, leu, falou, gente, isso aqui não está me deixando racional, não tenho mais medo de morrer, eu não quero me matar mais. Hoje eu brinco com o meu cachorro. Leu a carta, o povo bateu palma, ele sorriu, agradeceu. Então é algo que era inconcebível para a família. Um adulto autista, no caso. Entendi. E no caso do câncer, qual que é o auxílio do óleo de cannabis? No câncer, quando a pessoa é acometida pelo câncer, normalmente ela passa por processos quimioterápicos, envolvem remédios que debilitam a pessoa. Como que a cannabis auxilia no câncer? A partir do momento que a pessoa vai fazer uma quimioterapia, ela tem ânsia, ela tem náusea, ela não se alimenta, ela deprime, ela perde literalmente a vontade de fazer as coisas. A cannabis, ela cuida de tudo isso. Auxilia na alimentação, controle de náusea. Eu falo até um paciente nosso que possui algo muito semelhante, que perde a vontade de fazer as coisas. Você não quer acordar, você não quer levantar da cama, e não é nem uma depressão, é literalmente essa fadiga eterna. Isso vai embora. Você falou em depressão, uma das pessoas aqui, desculpem, assim, eu estou vendo por alto, eu não vou dar o nome das pessoas que estão perguntando, mas uma das pessoas perguntou se o óleo funciona para depressão. Existem tratamentos com cannabis específicos para depressão. A gente teve alguns pacientes com depressão na nossa associação que não se sentiram tão bem com o óleo. A gente cortou, teve que até quando o senhor me perguntou dos 86, 84, esses dois, eles não se sentiram tão bem. E é uma coisa que a gente tem que explicar. Quando que a gente consegue ter efetividade na depressão? Quando a gente consegue ter algumas vias próprias para ela, genéticas próprias, e a gente está buscando isso. Mas sim, estudo de cannabis e depressão, inclusive no Brasil, tem-se habeas corpus para a filha e para a mãe que sofriam depressão. O juiz autorizou elas cultivarem em casa para tratar a depressão delas. Eu estou falando com o Yuri Benhur, ele é da Agape Associação, que produz óleo de cannabis em Goiânia, aqui na região, que eu estou falando aqui de Brasília, né? Agora, Yuri, olha, tem várias pessoas perguntando várias coisas aqui. Uhum. Depressão, você já me falou que em alguns casos funciona, outros não. A outra pessoa está me perguntando aqui, falou que alguém na família dela tem giose. Eu nem sei o que é giose. Você sabe o que é? Olha, eu peço perdão, eu sou advogado, eu não sei, mas... Eu também não sei, eu vou pesquisar para depois a gente perguntar. A outra pergunta aqui, várias pessoas estão fazendo. Yuri, como faço para conseguir o óleo? Ele é vendido? Ele é confiável? Como é que é isso? Hoje, a forma de você conseguir óleo de cannabis medicinal, seja em qualquer estado que você esteja de uma forma segura, é você buscar associações de pacientes que fornecem. Como que funciona na Agape? O paciente se associa, vai para um cadastro com a triagem, o médico avalia a patologia dele, a gente fala da questão do cultivo associativo, que nós vamos propor essa ação, então ele vai estar com a gente no processo. Então, basicamente é isso. Para comprar o óleo, você tem que ter uma associação que te auxilie. Na Abrace Esperança, você consegue comprar o óleo, porque eles já têm uma permissão, né, para fornecer esse óleo. Mas a Abrace fica lá no Nordeste, na Paraíba, né? Quem está no sul do país, por exemplo. Olha, eu fortemente aconselho a vocês pesquisarem associações de pacientes de cannabis. Nós já temos hoje associações do Brasil inteiro. Nós temos médicos prescritores que, caso você não consiga uma associação, existem médicos que prescrevem a cannabis no seu estado. Nós temos no site da APEP, se você colocar a lista de médicos prescritores de cannabis, você encontra e ele vai trazer uma via para você, seja uma via associativa ou uma via importada. E no seu caso, está falando de importado ou via associativa? Não é de graça. As pessoas têm que pagar por esse medicamento para você. E qual que é a diferença de preço entre o que se paga aqui e o que se paga importando?
Olha, importando não se tem óleo de planta inteira da cannabis. Vamos começar por aí. Importando você só tem acesso ao canabidiol, que é um composto dos mais de 114 que a planta tem. Quando você compra, para essa importação, é um trabalho muito árduo. Você tem que entrar em contato com a Anvisa, tem que ter laudo, receita, permissão. Você só pode comprar um lote para o ano inteiro, Rinaldo. Então, como que faz quando acontece algum acidente, se perde, se esse lote trava, entendeu? E o que está acontecendo? O Estado não paga, às vezes, porque a pessoa entra com ação contra o Estado, para o Estado pagar. Então, essa é a via que a pessoa tem do importado. O custo é muito exorbitantemente maior. A gente percebe assim, pais que pagam de 4 a 10 mil mês o tratamento, lembrando que tem que comprar para o ano inteiro. Então, mês Importado. do importado, que é só um composto. Hoje a gente tem associações aqui no Brasil como a Abrace, as demais que auxiliam como a Abracan, que o óleo gira em torno da casa de 100 a 450 reais. Mas não é algo tabelado, tem que ver o que envolve o custo, o que envolve a produção, é a produção em estufa, é a produção a céu aberto, qual que é a luz que usa. Pagou caro na genética, pagou caro na terra, no substrato, no nutriente, então tudo isso envolve no custo final. Muita gente perguntando como é que consegue esse óleo aqui. No caso, você estava me dizendo, antes da gente entrar no ar, que o pessoal lá do Caixa já não tem mais capacidade e que vocês também já não têm mais capacidade, é isso? Isso. A nossa questão foi que a gente realizou esse cultivo, tirou, colheu e fez remédio, e agora, para o ingresso da petição, a gente quer ingressar falando a verdade. A gente teve que cultivar, acabou as nossas plantas, a gente precisa de novas plantas, precisa que eles autorizem. Na Abraço, a questão é que eles realmente estão na capacidade máxima estrutural. Eles atendem 2.400 pacientes do Brasil inteiro. Então, é mais uma questão realmente estrutural da Abraço. A nossa é mais uma questão que a gente quer entrar na justiça para continuar tratando. Ó, o Vinícius está perguntando aqui se pode ser usado para esquizofrenia. Você me disse que não, né? Isso. Olha, esquizofrenia é algo que eu não vou falar um não. Eu vou falar entre em contato com um médico que estude o sistema endocannabinoide, cannabis medicinal, e deve existir vias para tratar a esquizofrenia. Por exemplo, o CBD não é psicoativo. Ele não mexe nas questões do cérebro, de emoção. Então, talvez seria uma via muito viável para a esquizofrenia. Então, eu aconselho para a esquizofrenia você entrar em contato com um médico, procurar alguém especialista em medicina canábica, alguém que tenha estudado o sistema endocannabinoide. Ele tem contraindicações? Tem. A gente percebe que óleos de planta inteira, eles possuem alguns teores de THC, entre outros canabinoides, em pessoas com predisposição à própria esquizofrenia, a pessoas, às vezes, com arritmia cardíaca. A maior, na verdade, contraindicação, qual que é? É você não fazer o acompanhamento com o médico, então o médico ele não vai poder falar da interação medicamentosa do óleo da cannabis. Essa é a nossa contraindicação. Não fazer mal feito, não fazer comprando óleo qualquer, ter uma associação em médicos que te auxiliem. A Júlia está perguntando aqui, para esclerose múltipla, funciona? É o único remédio aprovado pelo FDA dos Estados Unidos é feito à base de cannabis para esclerose múltipla. Nós temos um paciente que chama Gilberto Castro, é um grande ativista, ele tem esclerose múltipla, planta em casa e utiliza, vaporiza a cannabis, porque é só o que faz ajudar na dor em questões de minutos, não tem como, óleo, outras vias, vai demorar horas, então quem precisa vaporizar ou inalar. E para esclerose múltipla assim, é meio sapato. Não tem outro melhor que isso. Funciona bem, então, é isso. Muito bem. A Moura, Vanilce Moura, funciona para rigidez e lentidão na doença de Parkinson? Você já disse que sim, né? A rigidez principalmente pela questão do relaxamento muscular, que foi o que minha mãe teve, né, com o corpo. Quando ela teve AVC, metade do corpo dela ficou paralisado, então passa por um processo de atrofiação, de rigidez, e auxilia muito, muito mesmo. Olha, tem muita gente que está chegando aqui agora e está fazendo perguntas que a gente já respondeu. O Rafael Lopa, por exemplo, perguntando se serve para Alzheimer. Eu acho que essa questão do Alzheimer foi que me levou a fazer essa entrevista com ele. E a resposta é sim, não é isso? Isso. Ele dizendo aqui que no caso do Alzheimer, em questão de dias, você já começa a perceber a diferença da pessoa. Eu fiquei muito impressionado. Agora, tem muita... Como disse o general lá do Bolsonaro, o Eduardo Vilas Boas, existe muita hipocrisia social. Eu achei o máximo ele ter falado isso. Você concorda? Olha, a proibição da cannabis, ela não nasceu de base científica.
Se a gente entrar no Netflix, no YouTube, a proibição da cannabis nasceu no racista, que era um hábito de comunidades de pessoas que vinham de fora dos Estados Unidos, e eles falavam que era a utilização da cannabis que estava aumentando a violência. Então, a proibição é totalmente hipocrisia. Se você conhece um médico que estuda sistema endocannabinoide, ele quer receitar cannabis medicinal para quem precisa. Não aceitar isso é uma contradição contra Israel, Estados Unidos, Canadá, tantos países de fora do Brasil que a gente não consegue nem falar aqui na live. Entendi. Bom, tem várias perguntas aqui. A Érica perguntando, onde que eu consigo no estado de São Paulo? Tem que procurar que tipo de associação? Porque quando você fala assim, procure as associações, fica muito vago. Que tipo de associação ela tem que procurar? Olha, uma paciente de Fortaleza me pediu um auxílio, eu escrevi no Google, Fortaleza, Associação Cannabis Medicinal, aparece. Eu aconselho, primeiro passo que eu aconselho para quem mora em capitais é entrar no site que chama www.apep.org. Nesse site tem uma lista de todos os médicos prescritores. Como escreve a PEP? Vamos lá. APEP, vou até escrever aqui para a gente. Escreve aí. apep.org. É uma associação do Rio de Janeiro. Eles auxiliam os pacientes lá e eles fizeram uma lista com todos os médicos prescritores, né? Então, lá você consegue ter um acesso a quem pode estar prescrevendo, te auxiliando. E eu aconselho pesquisar sobre associações que estejam atuando no seu estado. Existem, a gente tem uma Federação Brasileira das Associações de Cannabis Medicinal, que hoje o marco da Abracan está ali na frente. Então, eu aconselho realmente a pessoa pesquisar, entrar no Google. E o pessoal hoje está indo atrás dos pacientes. A gente precisa se unir. Tem uma pergunta bacana aqui que a Carol está fazendo, que eu fiz para você antes da gente conversar, que é a seguinte, ela está falando, mas já existe ensaio clínico que ressalte a evidência do óleo de cannabis para pacientes com Alzheimer? Ou ainda estamos falando em estudos de casos isolados? Você estava me dizendo que em Israel eles estão fazendo isso há muito tempo. Explica para ela. Muito. Olha, existe um filme no YouTube que chamou Cientista, que conta a história do médico que descobriu todos os compostos da cannabis. Os primeiros ensaios clínicos que fizeram com remédio da cannabis, da planta inteira, foram com pacientes de Alzheimer em Israel. E, assim, foi algo que foi incrível. Você percebe que não tem motivo realmente para um paciente que já está no momento final da vida dele, cada dia perdendo a condição de ser um ser humano, de ir no banheiro, você deixar isso só piorar. Então, em casos, até peço perdão pelo barulho, nesses casos, com pacientes que já estavam numa profunda neurodegeneração, perdendo a cognição, eles fizeram esses ensaios e deu 100% de sucesso. E é isso que eu vou te perguntar. Mas lá em Israel, isso é um ensaio? É um teste? Protocolo. Ou já é efetivo? É um protocolo. Hoje, se você é um protocolo? Se você tem Alzheimer em Israel, o seu médico recomenda, vamos supor que o seu pai tem Alzheimer, ele recomenda para o seu pai e para você preventivamente, para não deixar você ter, porque Alzheimer tem fator genético. É um protocolo? Quer dizer, eles usam como a gente usa uma aspirina, é isso? Cannabis em Israel para Alzheimer é o plano A, não é o plano B, é a primeira coisa indicada. Caramba, faz tempo isso? Não um tempo simbólico, mas mais de 10, 15 anos que eles têm, sim, implementado isso. Principalmente também para pacientes com HIV. HIV? Por quê? Pela questão do sistema imunológico, a cannabis ela auxilia demais o sistema imunológico na manutenção dele. Não se tem hoje algo tão efetivo para a manutenção do sistema imunológico para pacientes como quem possui HIV, né? E é um fato hoje, inclusive na próprio Congresso de Cannabis Medicinal de São Paulo, foi um palestrante que possui uma empresa que auxilia pacientes, eles já têm uma genética de cannabis específica para pessoal com HIV, que é o White Hill. Foi 99% dos pacientes que possuíam usam essa e tem efetividade. Quer dizer, ele não cura HIV, mas ele ajuda na manutenção da pessoa que está enfrentando a doença. Isso, ele ajuda na manutenção do sistema imune. Caramba, que sensacional. Tem várias perguntas aqui. Eu estou falando com o Yuri Benhur, ele é da Agape, Associação Produtora de Óleo de Cannabis. Essa associação ela fica em Goiânia. E você que está chegando agora, ele me deu informações aqui que eu
vi na mídia. Ajuda no tratamento do Alzheimer. Em questão de dias, diminui a agressividade e retoma a questão cognitiva. A pessoa começa a lembrar das coisas. É sensacional. No Parkinson, minutos depois, ele acabou de dizer isso agora, a pessoa, minutos depois que toma o remédio, já diminui a quantidade de tremedeiras. Também ajuda para casos de pessoas com demência. Em casos de autismo, que eu não sabia, diminui a agressividade e a hiperatividade. Para quem tem câncer e passa por quimioterapia, diminui as náuseas e faz com que a pessoa tenha vontade de comer de novo. Olha que coisa louca. E agora ele estava falando sobre o HIV, né, que reforça a imunidade da pessoa, e no caso de esclerose múltipla, o que você falou também? Que diminui as dores, é isso? Isso. E, inclusive, o remédio à base de cannabis é o único remédio aprovado pelo FDA, que seria a Anvisa no Brasil. O único recomendado para quem tem esclerose múltipla lá é esse de cannabis. Asperger é um tipo de autismo, então também funciona. Me perguntaram agora há pouco aqui. Para Asperger também. E é rápido? Sim. É rápido o Olha, retorno? eu não posso, eu me limito em certas perguntas, porque de fato eu não consigo, eu não acompanho todos os pacientes do nosso médico que o faz, mas nós temos pacientes com Asperger que usaram, deu certo, deram relatos e estão continuando, estão maravilhados com o tratamento. A Liana Paz está falando, o cientista, o nome do filme, como é que o nome do filme que você falou? Isso, é O Cientista. Se colocar no Google O Cientista legendado, ele sai e é muito bom, é muito fácil de entender. Tá. Para quem é de Goiânia, qual associação procurar? Só tem a sua em Goiânia, né? Como é Por que faz? enquanto, infelizmente, sim. Eu peço que entre em contato na Agape. Hoje a gente, infelizmente, estamos com a lista de espera de mais de 500 pacientes, mas graças a Deus a gente teve 7 membros que entraram na nossa equipe de comunicação, então eu já garanto que quem entrou em contato com a Agape vai ter uma resposta, uma boa resposta. E eu peço que entre em contato com a gente, para a gente poder já estar fazendo o cadastro, explicando os passo a passo, porque nem sempre envolve só o paciente, envolve o paciente, a família, o pessoal ter um processo de aceitação, da gente explicar, poder ir lá, a gente poder realmente fazer a pessoa entender essa terapêutica. Ah, o Laércio está perguntando aqui o que eu havia perguntado fora do ar. Há contraindicação? Quais são as contraindicações? Ó, quem tiver predisposição à esquizofrenia, não use. A gente tem o caso também do hipertiroidismo, que não é muito bom, na verdade, tem uma interação do hipotiroidismo um pouco não benéfica com a cannabis. Isso é algo que eu li, mas estou falando como um advogado diretor, né, de uma associação, não como um médico, como o Dr. João, da nossa associação, que estuda profundamente as indicações e contraindicações. Por exemplo, também em casos de gravidez, não é bom utilizar remédios de cannabis, você não quer fazer isso. Existem 2 pesquisas que falam sobre essa questão da gravidez e do nascimento e tudo, então nós temos essas básicas contraindicações. Você falou também que para pessoas alérgicas à frutose que tem na. Isso. Nós temos uma paciente com frutosemia, né, que ela tem essa alergia à frutose e a cannabis possui seus açúcares próprios, por isso que eu falo e repito, a maior contraindicação é usar sem um médico que estude o sistema endocannabinoide. Não pode ser um neurologista que não estudou o sistema endocannabinoide. Ele vai te ajudar com várias coisas, mas sobre cannabis tem que ser um médico específico. A Iana está perguntando, gostaria de saber se a associação ajuda em transtornos como TDA, TDAH ou só nos casos mais graves de Alzheimer. Não, a gente não nega auxiliar ninguém. O que a gente precisa fazer é ter uma base científica sólida. Por isso que a gente faz esse procedimento do paciente ir até a gente. Mas existem estudos fortíssimos de transtornos como TDAH para a utilização de cannabis. Nós temos pacientes que têm esse transtorno e estão sendo beneficiados pelo nosso tratamento. Então, também tem funcionado para casos de transtorno de déficit de atenção, que é TDA, e TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Também funciona. Inclusive, os nossos pacientes que possuem autismo, principalmente as crianças autistas, costumam vir com um pouco disso, de déficit de atenção com hiperatividade, e todos responderam bem para essa questão. Todos ou acalmaram, pararam a agressão. A gente teve uma mãe que mandou um relato, meu filho finalmente me deu um beijo na bochecha, porque quando ele
dar um carinho nele, ele empurrava ela. Ela falou, não, ele me deu um beijo demorado, foi o melhor beijo da minha vida. Ah, É bom isso. muito lindo, muito lindo. É emocionante, né? Essas Emocionante. histórias são sempre emocionantes. A Jânia está perguntando para casos de depressão e insônia, funciona também? Insônia, eu destaco inicialmente porque sim, é muito, muito, muito efetivo. Nós temos alguns casos de pessoas que sofriam de crise de ansiedade que vinham com esse quadro de insônia. A paciente relatou que foi igual sono de grávida, que onde ela estava, ela dormia. Nós temos um paciente que tem autismo e que ele sofre de insônia. O garoto chega a ficar 15 dias sem ter um sono completo. O pai, na nossa reunião de pacientes, falou que estava perto de fechar 30 dias sem insônia. Quando ele fechasse 30, ele ia soltar um foguete. Reumatismo e fibromialgia, ajuda? Está perguntando o Marcelo. Eu posso te falar, eu sei que reumatismo sim, mas eu vou focar na fibromialgia, porque eu sei falar com mais propriedade sobre essa questão da fibromialgia, mas sim, com reumatismo ajuda. Mas na questão da fibromialgia, principalmente pela modulação de dores, a fibromialgia, quem sofre sabe que é uma dor que não para, é uma dor agoniante. Nós temos, inclusive, páginas no Instagram que auxiliam pacientes de fibromialgia com cannabis, a Fibrocannabis, que é uma página, mas ajuda muito, muito, muito. Nós temos pacientes que ela mandou um áudio chorando, falando, olha, eu não lembrava quando eu acordava assim, sem dor. E não é que para de uma vez, mas você auxilia e muito. Reumatismo, problemas inflamatórios como reumatismo, ajuda? No reumatismo, como eu comentei, o que eu posso falar para vocês é que a cannabis, a utilização de cannabis medicinal, um dos principais focos dela são seus efeitos anti-inflamatórios. Então, sim, eu reforço, eu não vou entrar tanto quanto da fibromialgia, mas eu sei que reumatismo e cannabis medicinal é uma solução magnífica pela sua propriedade anti-inflamatória. Mas essa que você falou da fibromialgia, eu fiquei até aqui, porque assim, eu conheço pessoas que têm fibromialgia que sofrem e não sabem nem o que fazer mais da vida, né? Isso aqui é um norte para elas. Ó, Nossa, muita. Eu reforço, sigam a página Fibrocannabis, que é uma colega nossa que é ativista pelos pacientes de fibromialgia. Eu vou até escreve aí. Vou escrever aqui agora para os nossos amigos, que ela auxilia, ela tem um grupo de acolhimento e ela tem vários posts falando sobre essa questão da fibromialgia, que é incrível. A modulação não existe maior neuromodulador e moduladores de dor do que os compostos da cannabis. Cara, eu tô impressionado. A Vanilce Moura está falando, qual a especialidade do médico que faz a avaliação do paciente na sua associação? O nosso médico, ele Oi, tá travando aqui. Nosso médico possui duas especializações em terapêutica canábica pela Universidade de Washington e pela Universidade, se eu não me engano, de Ohio. Ele, por si, ele é intensivista, então é até algo contraditório falar que ele não pode, né, indicar cannabis se ele lida com os remédios mais fortes e perigosos, né, como intensivista, mas ele não é nem neurologista, ele é um médico que é especializado em terapêutica canábica, fez cursos para estudar o sistema endocannabinoide, hoje que às vezes, como eu cito, se o médico teve o desprazer de formar de 94 para trás, mesmo sendo neurologista, nunca estudou esse sistema endocannabinoide. É uma coisa nova. Né? Bom, então qual especialidade de médico devemos procurar? Pergunta a Laís. Especialista em cannabis. Mas a gente não acha. Você puxa na internet, médico especialista em cannabis, você acha na internet? Você acha. Por incrível que pareça, você acha. Nós temos hoje a Canamed, que é uma plataforma de médicos que auxiliam os pacientes com cannabis. Nós temos a APEP com essa lista de médicos prescritores. Inclusive, a Canamed publicou recentemente uma lista atualizada de médicos do Brasil inteiro que se especializaram na terapêutica canábica. Cara, você sabe que eu estou conversando com você, eu estou me sentindo um absoluto ignorante. Eu entendo. É uma tristeza. Você está me falando coisas que... Cara, eu tenho 30 anos de jornalismo. Você está me falando coisas que eu nunca li em lugar algum. E assim, eu só estou te entrevistando porque, antes de você, para você que está chegando agora, toda essa história, essa conversa que a gente está tendo aqui com o Yuri Benhur da Agra, veio por quê? Porque a gente conheceu o Felipe. Felipe, você viu aqui no Só Notícia Boa, a história dele sensacional. Menino que chorou quando o pai dele, que tem Alzheimer, o reconheceu depois de tomar
esse remédio que é o óleo de canabidiol. Então, a gente fez a matéria com o Felipe, entrevistei o Felipe aqui, bombou a matéria dele. A entrevista dele tá bombando até agora lá no YouTube, que a gente subiu a entrevista para lá. E aí eu falei, cara, eu preciso falar com o rapaz que fornece os remédios para você. Por isso eu estou falando com o Yuri, que é exatamente da associação que fornece esse remédio. Agora, Yuri, é o seguinte, a Ludmila está perguntando, por favor, passa o contato do médico em Goiânia para demência. Quem que é o médico que trabalha com vocês que receita o óleo de canabidiol? O óleo de cannabis, desculpe. Sabe o que é? Deixa eu explicar, galera. Deixa eu explicar, porque toda hora que eu vou falar, a gente está sempre ouvindo falar canabidiol, 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 e existe uma diferença entre o canabidiol e o óleo de cannabis. O canabidiol, ele tem apenas um dedinho, digamos assim, vamos falar de uma forma bem simplista, ele tem apenas uma das composições que o óleo de cannabis. O óleo de cannabis tem várias, por isso que ele funciona mais do que o canabidiol. E são coisas diferentes. Um é mais forte que o outro, é isso? E a grosso modo? A grosso modo, o canabidiol é um soldado sozinho na guerra e o óleo da planta inteira são vários soldados, vários compostos da cannabis. E os principais são os terpenos, que são os elementos que dão cheiro e gosto para a cannabis, que modulam o efeito medicinal, evitando excesso de toxicidade, não deixa a pessoa ficar com aquele efeito chapado. Entendi. Ó, o Arte Chico Lopes está falando. Qual é o nível de eficácia do óleo de cannabis em uma paciente idosa com Alzheimer em nível avançado? Porque as pessoas sempre pensam, ô Yuri, o seguinte, se está no comecinho dá para a gente trabalhar, se está avançado não dá. É verdade ou é mentira? Na verdade, é uma grande mentira. O começo do Alzheimer, ele é o momento principal para você estar ali tratando, para proteger as células do seu cérebro dessa proteínazinha que vem e senta nas suas células do cérebro. Então, a partir do momento, como eu citei para você em Israel, se seu pai tem Alzheimer, ele toma e você toma preventivamente para nem começar a ter os quadros de Alzheimer. Então, e no assim, caso, em nível avançado, como é que é? Olha, nível avançado, eu vou fazer algumas suposições em cima do que a gente lida na associação. Quando a pessoa fala que a pessoa está no nível avançado de Alzheimer, ela provavelmente não se comunica, não se alimenta, se recusa a tomar banho e é agressiva. É o caso do pai do Felipe. Isso. O pai do Felipe, ele teve uma evolução muito rápida do Alzheimer para chegar nesse nível que ele mesmo falava pra gente que era tipo um zumbi do Walking Dead. A primeira vez que eu conheci a família, a gente sentou à mesa, a mãe dele serviu o almoço pra gente e ele não parava de andar e nem focava nas pessoas. Ele não olhava no olho de ninguém. Então, nesse quadro avançado de Alzheimer, você tem um retorno de cognição da mais básica, como às vezes pedir para ir no banheiro, não fazer necessidade. A pessoa busca comer, ela busca se alimentar. Então, ela já tem um corpo que funciona melhor, a agressividade diminui muito e você retoma a energia de querer fazer as coisas. Uma paciente nossa amava ir à missa domingo e não ia há mais de anos. Tomou no primeiro mês, foi à missa com o marido, que não queria tratar porque duvidava. No primeiro mês, o cara falou que queria fazer um documentário da vida dela, do tanto que mudou. Olha que sensacional. O Alex está falando lá do Uruguai. Ele falou, estou assistindo do Uruguai. Tomara que vocês aí no Brasil consigam avançar. Olha que legal, velho. Amém. Olha, a Idima está falando, indica um médico de Fortaleza que trabalha com óleo, por favor. Minha mãe tem Alzheimer. As pessoas ficam em pânico quando a gente fala nessa coisa, né? Porque assim, eu fico me imaginando, a minha avó teve Alzheimer. Só que ela teve Alzheimer no ano 2000, quando se falava muito pouco de Alzheimer, né? Muito pouco. A gente descobriu praticamente o Alzheimer com a doença da minha avó. E a gente ficou em pânico e a gente não tinha o que fazer. Agora, eu acho que deve dar um pânico maior ainda quando você sabe que o seu familiar tem Alzheimer e existe o que fazer e você não tem acesso. Olha, em Fortaleza, eu indico para a nossa colega entrar em contato com o pessoal da Abracan, que eu vou escrever aqui também, que é uma associação que o Marco Goraeb, que está auxiliando o pessoal em Fortaleza e no Brasil inteiro, entre urgente em contato com esse pessoal, porque eles são muito bons. O Marco estudou os protocolos israelenses, fez curso com os próprios médicos em Israel também. Então, vocês em Fortaleza, vocês têm auxílio, não desistam. Procure a Abracan.
A Ludmila está falando, faltou indicação do médico. Eu acho que eu te interrompi e você acabou não falando quem que é o médico. Ah, sim. Olha, eu não posso indicar o João porque ele atende pela Ágape. Então, o que eu posso indicar é a Ágape. Eu não conheço a agenda privada dele. Eu preciso ser bem honesto, transparente, mas eu garanto para a Ludmila que não só o Dr. João, mas existem, se eu não me engano, 5 médicos aqui no estado de Goiás que já prescrevem cannabis e auxiliam pacientes. Inclusive, por exemplo, a doutora Maria das Graças, que ela é uma neuropediatra que atua, que é a chefe do Hospital das Clínicas, ela auxilia pacientes, crianças, né, que precisam de cannabis, de óleos de cannabis. Então, nós temos esses médicos aqui. Eu peço que entre em contato com a Ágape. Se você já entrou, eu te agradeço pela paciência e perdão pela demora, mas entre novamente para a gente tentar te auxiliar. Ó, inclusive, você está falando da demora, é uma reclamação que está tendo aqui do Cristiano Marques. Ele está falando que ele tem depressão, ele foi na Ágape e não foi atendido. Isso. Como é que está a procura? A procura está muito grande. A procura está muito grande. Como eu falei, a gente tem uma lista de espera de 500 pessoas. O seu Cristiano, eu estava no dia do atendimento dele, a gente atendeu ele, mas infelizmente o nosso atendimento ele é parcelado. Primeiro a pessoa vem, entende como funciona a associação, quais que são os nossos intuitos, valores e demais coisas, e a gente pede um retorno. Infelizmente, no retorno, por algum motivo que eu imagino que seja alheio, né, a própria vontade dele, ele não pôde estar lá com a gente estava lá e não pôde atender ele, mas eu convido a entrar em contato de novo. Nossa demanda está grande, mas quem já entrou em contato, nós já fizemos o cadastro, é um paciente potencial, é só voltar e falar com a gente. A associação tem que pagar? Sim, nós temos a taxa associativa, porque não tem jeito, a gente está lá na associação atendendo, alguém não está trabalhando, nós temos hoje um custo de R$ 150 mês, esse custo abarca o auxílio jurídico, médico, psicológico e farmacêutico personalizado. E isso é uma coisa que a gente gosta de reforçar. Então, quer dizer que se a pessoa se associa a você, ela já vai direto para o médico e não paga o médico, é isso? Pois não, repete que falhou? A pessoa que se associa à Ágape e paga R$ 150 por mês, ela já tem um médico gratuitamente que vocês indicam, ela não tem que pagar de novo o médico? Não paga nem consulta. O Dr. João Normanha, que vai sempre, ou os médicos que ingressarem na Ágape, vão estar sempre acompanhando, redosando, fazendo tudo isso pelo valor que a gente cobra associativo. Cara, sensacional. Me indica um médico para demência. Está falando a Ludmila. Ludmila, você está falando de ontem. De onde? Desculpa, para ele poder te indicar esse médico para demência. A Iderira está falando, tem algum médico em São Paulo que trate pacientes com óleo de cannabis? Sim, a doutora Paula da Stella, ela é uma médica incrível. Que ela Escreve aí. Eu peço que quem estiver me auxiliando da Ágape, marque a doutora Paula Stella aqui para mim, porque o nome dela tem uma questão de um D com traço. Eu confesso que eu não tenho o Instagram dela aqui, mas quem estiver me auxiliando da Ágape, por favor, encaminhe o Instagram da doutora Paula Stella. E ela atende em São Paulo, e são vários. Em São Paulo, como é próprio, existem vários médicos que auxiliam lá. Tá, Cristiano Marques está falando, vocês da Ágape vão atender pacientes em depressão quando? Cristiano, pacientes com depressão, a gente está esperando, com o nosso ingresso da petição e da autorização da Justiça Federal, nós vamos poder pedir genéticas específicas que auxiliam, que tem relato científico de tratamento com depressão. Nós tratamos 2 pacientes com o óleo que a gente tinha disponível e não deu certo. Então, não tem condição de, se em 2 casos não deu certo, tratar mais um. Às vezes ele tem um custo, não dá certo e a gente quer realmente poder ter essa genética específica para depressão. Nossa, cara, é tanta pergunta aqui que eu não sei como que a gente vai dar conta, o Yuri. É o seguinte, Maria das Graças foi minha médica quando criança. Já tive convulsão. Aliás, o Cristiano está falando isso. Cara, Cristiano M3, me passa o contato dela. Caramba, vocês me ligaram, me falaram que o Cristiano, acho que ele está bravo, ele está polemizando, acho que ele está querendo atendimento, não conseguiu, ele está bravo. Assim, eu queria saber, é difícil conseguir o atendimento? Olha, hoje, como a gente está nesse período pré-ingresso da ação na justiça, nós não estamos mais cadastrando. A gente não tinha condição, era eu e a psicóloga que estávamos cuidando dos cadastros, chegou na casa dos 500, a gente precisou parar, trazer 7 novos colaboradores,
E quando a gente fala colaboradores, pessoal, os custos da associação, os custos de um cultivo, produzir esse óleo, pagar a sede, pagar a conta de luz de um cultivo, tudo isso, a gente inclusive tem um portal de transparência através do nosso diretor financeiro, então a gente não tem salário. Para eu estar lá atendendo, para eu estar ali com vocês, a gente tem que parar de trabalhar, nosso médico deixa de fazer o plantão dele para estar ali, mas não é uma justificativa. A gente pretende, com o ingresso da ação na justiça, ampliar a nossa capacidade técnica de receber os pacientes para poder atender o Brasil inteiro, como é uma previsão do nosso estatuto. Você que está chegando aqui agora, estou falando com o Yuri Benhur, da Agape, associação que produz óleo de cannabis em Goiânia. Ele estava me dizendo o seguinte, eles trabalham, você sabe que a produção é ilegal aqui no Brasil, né? Então eles trabalham baseados numa decisão da Justiça Federal que liberou uma associação lá, como que é o nome da associação que você me disse, que fica lá no Nordeste? É Abrace Esperança. Ok, então a Abrace conseguiu na Justiça Federal o direito, né, de produzir a planta e também de fazer o remédio, não é isso? Então, baseado no que essa associação Abrace conseguiu, a Agape, que fica em Goiânia, também está fazendo esse trabalho, mas eles vão entrar na Justiça Federal essa semana para que eles também tenham o mesmo direito e não trabalhem só em cima do direito dos outros. É isso que vocês vão fazer? Isso. Uma das coisas que até a gente esperou para poder fazer esse ingresso na justiça, né, pedindo essa autorização, porque eu precisei ir para fora do país fazer um curso de cultivo de cannabis, indoor, né, e outdoor, ou seja, em estufa ou céu aberto. E agora, com essa legitimidade, ingressar, a psicóloga entrou para auxiliar a gente no núcleo de acolhimento. Então, hoje a gente tem uma capacidade técnica plena e sim, nós vamos ingressar essa semana pedindo autorização da Justiça Federal para poder atender todos que estão pedindo aqui nos comentários. Vanilson está falando, a Abrace fabrica o próprio óleo? O óleo da Agape é fabricado onde? É fabricado aqui em Goiânia pelo nosso farmacêutico. Ok, então, só para a gente explicar. A Agape, ela produz a planta. Isso. Aí, vocês mandam para o farmacêutico que faz o óleo. Uhum. E aí, o médico que também trabalha com vocês, que atende as pessoas, ele vai dizer qual é a dosagem que cada pessoa precisa de acordo com o problema dela, é isso? É assim que basicamente, vou explicar muito bem para vocês. Você planta a planta, ela cresce, você colhe ela e você reduz ela a uma tintura bem concentrada. Dessa tintura concentrada, o médico, em cima do estudo do caso científico, estudo dos casos que já têm publicação médica a respeito, ele faz a titulação. Olha, a titulação nunca costuma fugir 1 grama desse óleo puro, que é até algo que a gente fala, vamos começar no mínimo por gotinhas até a gente encontrar o que o sistema endocannabinoide de cada pessoa pede. Mas sim, a gente faz isso, planta, colhe, produz esse óleo grosso, deixa ele estocado e sob demanda e sobre a receita do médico a gente produz esse remédio. A Patrícia Cantizani está falando assim, para caso de epilepsia leve, sob controle de Gardenal, vale a pena migrar para cannabis? Por quê? Olha, então, ela está perguntando se a pessoa que tem epilepsia, que usa Gardenal, ela pode migrar para o cannabis, sim ou não, e por quê? Sim. Com o auxílio de um médico, sim. Porque nós temos casos de epilepsia em que o paciente abandonou o uso do Gardenal. Ela não precisa usar o Gardenal mais. Só que, de novo, só com acompanhamento médico. Nenhum cultivador de cannabis vai poder falar se você deve ou não tirar o Gardenal, somente o médico que te acompanha. Entendi. Deixa eu ver quem mais aqui. Cara, é tanta pergunta que já nem sei aqui. Epilepsia, você já falou que serve, né? Mais um médico. O canabidiol é indicado para espasticidade. Nem sei o que é isso. Atualmente eu uso baclofeno. Isso. A espasticidade, eu peço perdão se eu estiver errado, é uma condição que o músculo da pessoa sofre vários espasmos. Ela lida com essa dor e com esses espasmos musculares grandes. Eu posso estar errado, mas sim, o nosso médico, eu acompanho o nosso médico nos atendimentos e a gente tem casos de espasticidade e é algo que auxilia muito na espasticidade muscular. Artrite reumatoide é indicado também? Está perguntando a Rita. Sim, existem. Um dos estudos, inclusive, mais sólidos que existem é em cima da artrite reumatoide, pelo seu processo anti-inflamatório.
A Mara Andrade está falando, para casos de AVC isquêmico e demência, como eu consigo o óleo? Via associativa. Olha, você tem várias formas, Mara. Você pode entrar na justiça pedindo um direito seu de cultivar na sua casa, você faz o seu remédio. Você pode entrar na justiça obrigando o Estado a pagar remédios importados. Você pode entrar numa associação e buscar um auxílio associativo, que as associações vão estar te auxiliando na obtenção desse remédio. Ó, uma pergunta interessante aqui da Margiolo. Óleo de cannabis também serve para pet? Também serve para bichinho? Sim, sim. Olha, eu inclusive, Sério? eu vou pegar aqui, você me dá um segundinho. Tá. Então, muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Rinaldo de Oliveira, do portal Só Notícia Boa, e a gente está conversando aqui com Yuri Benhur, que é da ACP, associação que produz óleo de cannabis em Goiânia, e foi ele quem ajudou aí a tratar o pai do Felipe, que você viu o vídeo do Felipe a semana passada, que emocionou muita gente aqui, rodou o Brasil inteiro o caso do Felipe, um menino sensacional que conversou aqui com a gente, que o pai dele tem Alzheimer, já não conhecia mais ninguém, não deixava tomar banho, deixava dar banho nele, não queria comer, estava agressivo, e depois que ele começou a usar, o pai dele reconheceu. O pai Felipe reconheceu o Felipe, e o menino começou a chorar, fez um vídeo lindo e emocionou muita gente. Por isso, através do Felipe, a gente tem uma matéria aqui no Só Notícia Boa, através do Felipe, a gente conheceu o Yuri Benhur, que a gente está conversando aqui. Yuri, muito obrigado. Eu falei que você ia falar meia hora com você, velho. Daqui a 6 minutos vai desarmar, porque a live só funciona durante 1 hora. Ela desarma de repente. Então vamos para o finalmente. A gente só tem 6 minutos para encerrar, tá? Voltando à resposta do PET, eu quero mostrar aqui algo que eu trouxe da Califórnia, que é um panfleto que em países em que a medicina canabinoide é uma realidade, se você tem um pet que sofre de doenças neurológicas, ajude muito. Nós temos hoje aqui no Brasil a equipe do Dr. Pet Cannabis, que são veterinários que buscam o direito de poder auxiliar pets na utilização de óleos de cannabis, e auxilia muito. Não tem. É como eu falo, o sistema endocannabinoide todo mamífero tem. Então, se a gente tem um mamífero que está sofrendo de crises convulsivas, doenças neuropáticas, doenças inflamatórias, a cannabis serve para ajudar. Só que tem que ter um profissional específico. Todo mamífero tem um sistema endocannabinoide. Entendi. Olha, caso eu consiga na justiça, como é que eu consigo óleo? Como é feito o óleo? Marcelo, você não vai poder fazer o óleo, meu amigo. Você vai ter que pedir para alguma associação para fazer para você. No caso, como o Yuri já disse, a Agape faz isso. Lá no Nordeste, quem tem autorização para fazer isso é a Abrace, mas tem outras associações que estão tentando entrar nesse... Cara, já tinha que ter conseguido isso, né, meu amigo? Está demorando muito essa história. Nós temos duas associações que já entraram na Justiça Federal pedindo essa autorização fora a Abrace, que é a APEP, que eu indiquei mais cedo, e a AMAME. A APEP é liderada pela Margarete, daquele filme legal, que inclusive foi na Fátima Bernardes, expôs o caso dela. A AMAME, liderado pelo Dr. Leandro Ramires. Nós temos várias associações que tudo que elas estão precisando é de apoio de pacientes que acreditam na causa e estão para lutar junto. A Mara perguntando qual é o contato em Goiânia. As pessoas estão morrendo de medo que acabe aqui a live e elas vão saber qual é o contato. O contato é o nosso Instagram da Agape Medicinal. Seguir a gente, entrar em contato. Hoje nós estamos com essa nova equipe. Eu estava até reunindo com eles antes de chegar aqui para a live. Escreve aí para eles, tá? Ah, tá. Pois não. Escrevi aqui agora. Então, e eu vou aproveitar para dizer para você o seguinte. Essa live a gente vai salvar. Você vai, durante 24 horas, você vai ter acesso a ela aqui no Instagram do Só Notícia Boa. E depois disso, depois dessa live, eu vou gravar esse vídeo e vou colocar no canal do Só Notícia Boa no YouTube. Então você vai ter para o resto da sua vida, fica tranquilo, tá? Vai ficar no youtube.com/canal Só Notícia Boa. Esse vídeo aqui vai ficar lá para sempre para você poder pesquisar, inclusive os dados aqui que o Yuri acabou anotando, que o contato aqui é @Agape Medicinal. HP, a gente fala PI, porque eu sou de São Paulo, HP Medicinal, certo?
Ó, tem um monte de gente agradecendo, mandando um coraçãozinho aqui. Já estão sacando que vai acabar essa live. Existem muitas pessoas que cultivam em casa. Aí, Jamile, a gente não vai poder te falar isso, porque, primeiro, que é uma coisa ilegal, né? E aí, se a gente fala uma coisa dessa, daqui a pouco vai baixar a polícia na casa das pessoas, vai achar que estão plantando para fumar, para recreação. E a gente não está falando disso, cara. A gente está falando de um remédio para salvar vidas, para salvar famílias. Porque quando uma pessoa está doente, a família toda fica doente. Não é isso? Isso. Inclusive, o nosso núcleo de psicologia está tendo sucesso por isso. A gente acolhe não só o paciente, mas a mãe, o parente, a família, para poder dar esse auxílio. A doença nunca agride só quem é acometido, mas sim ele todos em volta. Tá certo, Yuri, muito obrigado. Vai acabar em 1 minuto aqui a nossa live. Muito obrigado por falar com o pessoal do Só Notícia Boa. Os nossos leitores aqui, com certeza, vão sair daqui com uma outra cabeça, como eu saí. Porque tem muita coisa que você falou que eu não sabia. E, assim, o principal é que tudo isso que o Yuri está falando serve para Alzheimer, Parkinson, demência, autismo, câncer, HIV, esclerose múltipla, Asperger, insônia, reumatismo, fibromialgia, epilepsia, artrite. Também artrite reumatoide? Sim. Está travando o vídeo dele. Também, né? É uma Também. das mais E no caso aqui que ele falou até para animais, para pet, eu não sabia nada disso. É isso, Yuri? Isso, perfeito. Para pets, nós inclusive já temos uma equipe, a Dr. Pet Cannabis, e como eu falei, se o ser vivo tem um sistema endocannabinoide, se ele é mamífero, ele precisa de um auxílio caso o seu sistema endocannabinoide entre em choque. Eu agradeço aqui a participação, me sinto honrado em poder estar aqui fazendo isso, e sempre vou estar à disposição do Só Notícia Boa e de quem precisar disso como associação e como ser humano. Tá certo, gente. Esse trabalho que a gente fez aqui foi um trabalho de esclarecimento. Muito obrigado pelo carinho. Esse vídeo, eu repito, vai ficar gravado aqui na nossa live e depois vai para o canal Só Notícia Boa no YouTube. A gente tem que fazer um movimento porque a gente está falando de doença, a gente está falando de pessoas que precisam de tratamento. E a gente tem que acabar, como disse o general do Bolsonaro, o general Eduardo Vilas Boas, isso é hipocrisia social. Eu acredito, sim, que é uma hipocrisia social, tem que ser liberado, isso é um remédio. A gente não está falando para as pessoas ficarem fumando, enfim, se quiser também o problema é delas, né? A gente está falando de remédio, de vidas. Eu acho que quem tem um caso de Alzheimer, de Parkinson, demência, autismo, merece ter uma chance de tratamento, né? É o que a É Constituição isso? manda. Direito à saúde, né? Direito, saúde e a dignidade da pessoa humana. É isso, Yuri. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado para Nada. vocês que ficaram aqui com a gente, tá? Um abraço, Yuri. Um abraço, boa sorte. E... Boa noite. Ah, você esqueceu de me falar que... Eu esqueci de te perguntar, agora não vai dar mais tempo. Da deputada que está apresentando um projeto, não é isso? Rapidinho. Isso. Nós temos uma deputada do PSL, que é o partido do presidente Jair Messias Bolsonaro, junto com o Marcelo Freixo, a Carla Que é do Zambelli, pessoal. que é do PSOL. Então nós temos a extrema esquerda e direita se unindo pelo direito do cultivo da cannabis, seja pessoal, seja associativo. Ela vai apresentar um projeto para quê? Para produção do óleo? Para O que é? cultivo da cannabis medicinal, tanto caseiro, para a gente ter a possibilidade de cultivar a cannabis, seja você para o seu uso social adulto ou você como paciente. Vamos aguardar, né? E quero Vamos saber aguardar. como é que o Congresso Nacional vai se portar, porque a gente já não sabe mais, né? Não tem jeito de saber mais nada disso. Meu amigo, um grande abraço para você, boa noite, muito obrigado. Para você que está aqui com a gente no Só Notícia Boa, fica ligado, a gente sempre vai ter um bate-papo legal, uma conversa bacana, para esclarecer você, porque esse tipo de assunto não passa em outras emissões, né? Infelizmente não tá na mídia aberta. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai continuar informando você à medida que a gente conseguir outras informações. Super abraço. Desculpe as pessoas que falaram aqui com a gente, que eu não consegui passar todas as perguntas, mas a intenção foi a melhor possível. Façam contato com a